alunos do curso técnico em Química. Hoje será abordada a terceira aula, onde nas aulas anteriores nós vimos na unidade 1, tópico introdutório da disciplina de análise química qualitativa. Na segunda aula nós vimos operações de análise qualitativa, e hoje nós estaremos vendo caracterização, análise qualitativa dos cátions. Bom, antes de falar desse nosso tópico de aula, vale ressaltar que nós vimos dois tipos de ensaio por via seca e ensaio por via úmida. Onde no ensaio por via úmida, que vai ser principalmente utilizado para os dois últimos unidades que serão abordados os dois tipos de ensaio, tanto para ânions como para cátions. Lembrar que as amostras que serão analisadas tanto para a caracterização dos cátions como para dos ânions presentes na amostra, lembrar que temos algumas observações que devem ser válidas, como a cor da amostra, o odor, a qualidade, as propriedades físicas em especial. Observar a reação com papel tornassol, a evaporação dessa solução ao ser aquecida, o seu aspecto e a sua coloração. Os cátions são divididos em grupos. No caso, são 5 grupos, onde os reagentes usados para a classificação dos reagentes mais comuns são ácido clorídrico, ácido sulfúrico, sulfeto de amônio, carbonato de amônio. Dependendo de como a amostra reagir com essas substâncias, teremos um direcionamento que vai existir a cátions para cada grupo. O que caracteriza o grupo 1? Vai ser os cátions desse grupo formam um precipitado com ácido clorídrico diluído. Então, eles vão reagir com ácido clorídrico diluído e vai formar um precipitado. Isso vai indicar o quê? Que aquela amostra vai ter a presença dos cátions chumbo 2+, mercúrio mais e prata mais. Se a amostra for do grupo, como identificar do grupo 2? Os cátions do grupo 2, eles não reagem com o reagente do grupo 1, mas formam um precipitado na presença de ácido sulfúrico em meio ácido mineral diluído. Quando formar esse precipitado, poderá indicar a presença dos seguintes ânions: mercúrio 2+, chumbo 2+, bismuto 3+, cobre 2+, cádmio 2+, arsênio 3+, arsênio 5+, antimônio 3+, antimônio 5+. E também o estânio 2+ e estânio 4+. Já para indicar a presença dos cátions do grupo 3, esses reagentes não reagem nem com esses cátions não reagem nem com os reagentes do grupo 1 e nem com os reagentes do grupo 2. Contudo, eles podem reagir com sulfeto de amônio em meio neutro amoniacal, onde vai haver também a formação de precipitado. Essa formação de precipitado indica a possível presença de dos cátions do grupo, que vão ser eles: cobalto 2+, níquel 2+, ferro 2+, ferro 3+, cromo 3+, alumínio 3+, zinco 2+, e manganês 2+. Também temos o grupo 4. Os cátions do grupo 4 são identificados quando eles não reagem nem quando a amostra não reage nem com os reagentes do grupo 1, nem do grupo 2, nem do grupo 3. Eles formam precipitado quando reagem com carbonato de amônio, na presença de cloreto de amônio em meio neutro ou levemente ácido. Isso também vai formar precipitado. Então, essa formação de precipitado indica possivelmente a presença dos cátions cálcio 2+,
estrôncio 2+, e bário 2+. Já o grupo 5, a amostra que, se ela não reagir com nenhum dos 4 reagentes, dos 4 grupos anteriormente aqui falado, vai indicar que aquela amostra vai ter a presença dos cátions desse grupo, que são eles: manganês 2+, sódio 2+, potássio mais e o íon amônio. Bom, quando se trabalha com a amostra, deve-se primeiramente realizar os testes, que são esses testes para indicar a presença de cada grupo, onde deve seguir essa sequência, primeiro partindo usando o reagente do grupo 1, depois do grupo 2, 3, 4, até chegar no grupo 5, para poder indicar se vai existir a presença de dos cátions presentes em cada grupo. Bom, especificamente iremos falar de cada grupo. Então, primeiro a gente vai falar do primeiro grupo de cátions, depois do segundo grupo e assim sucessivamente. Então, o primeiro grupo dos cátions, como já foi falado, os íons que formam esse grupo são chumbo 2+, mercúrio mais e prata mais. Reagentes do grupo é o ácido clorídrico diluído a 2 mol por litro. E algumas características dos íons desse grupo: o chumbo 2+, ele dissolve facilmente em concentração média de ácido nítrico, 8 mol por litro, e forma íon de chumbo 2+. O mercúrio 1 não é atacado pelo ácido clorídrico ou ácido sulfúrico 2 mol por litro, mas reage prontamente com ácido nítrico. E já a característica da prata 1 é insolúvel em ácido clorídrico, ácido sulfúrico 1 mol, ácido nítrico diluído a 2 mol por litro, dissolve-se em ácido mais concentrados, tais como ácido nítrico 8 mol por litro e ácido sulfúrico concentrado a quente. Bom, mas quando identificado a presença dos íons desse grupo, eles também podem reagir com outros reagentes, que dependendo da formação do precipitado e da sua coloração, vai indicar a presença daquele cátion. A tabela 1, temos que a identificação pela cor do precipitado dos cátions e do grupo 1 e substância presente no precipitado. Então, se pegarmos usando o reagente ácido clorídrico diluído, então, esse ácido clorídrico diluído, se existir a presença de íons chumbo 2+, ele vai formar um precipitado branco, onde esse precipitado branco é o cloreto de chumbo. Se tiver a presença de íons mercúrio 1, vai formar também um precipitado branco, que será o cloreto de mercúrio 1. Se ele reagir com a prata 1, vai formar também um precipitado branco, vai ser um cloreto de prata. Se o reagente utilizado for sulfeto de hidrogênio, para os 3 casos, para os 3 tipos de cátions, vai formar um precipitado de coloração preto, onde no primeiro, reagindo com chumbo, vai formar sulfeto de chumbo, reagindo com mercúrio 1, vai formar sulfeto de mercúrio 1, e se reagir com a prata, vai formar sulfeto de prata. Se o reagente utilizado for solução de amônia, ele vai formar um precipitado branco. Quando reagir com chumbo, vai formar que corresponde a hidróxido de chumbo. Se ele reagir com mercúrio 1, vai formar um precipitado preto, que vai ser a mistura de amido nitrato de mercúrio 2 e mercúrio metálico. Também, se ele reagir com a prata, ele vai formar um precipitado de cor marrom, que vai ser um óxido de prata. Quando utilizado hidróxido de sódio, ele vai formar um precipitado branco se reagir com chumbo, onde esse precipitado branco é a presença da substância hidróxido de chumbo. Se ele reagir com mercúrio 1, ele vai formar um óxido de coloração preta, um óxido de coloração preta, que é o óxido de mercúrio 1. Reagindo com a prata, esse mesmo reagente ele vai formar um composto de coloração marrom, precipitado marrom,
que é o óxido de prata 1. Reagindo com iodeto de potássio, se o reagente for iodeto de potássio, a presença de chumbo é indicada pela formação de um precipitado amarelo, que indica que vai ter a formação da substância iodeto de chumbo. Se na amostra tiver a presença de mercúrio 1, reagindo com a reação vai formar um precipitado verde, que vai indicar a presença de iodeto de mercúrio 1. E se tiver a presença de íons prata, ao reagir, vai formar um precipitado de coloração amarela, que indica a presença da substância iodeto de prata. Reagindo com carbonato de sódio, vai formar um precipitado branco ao reagir com íons chumbo, onde vai formar a mistura de duas substâncias, o hidróxido de chumbo e carbonato de chumbo. Se a amostra tiver a presença de íons mercúrio 1, ao reagir vai formar um composto amarelo, que esse composto amarelo é carbonato de mercúrio. Se tiver a presença de íons prata mais, ao reagir com carbonato de sódio, ele vai formar um composto branco amarelado, que indica a presença de carbonato de prata. E por último, se eles reagirem com hidrogênio e fosfato de sódio, na presença de chumbo ele vai formar um precipitado branco, que vai indicar a presença da substância carbonato de chumbo. Ao reagir com mercúrio 1, ele vai formar um precipitado branco, que vai indicar a presença de hidrogênio e fosfato de chumbo de mercúrio 1. E na presença de prata mais, vai indicar a formação de precipitado amarelo, vai indicar a presença da substância fosfato de prata. Bom, existem também outros solventes. Aqui foi só destacado os mais utilizados para poder indicar a presença desses cátions do grupo 1. Então, partindo para o grupo 2, o grupo 2 é formado por quais íons? O mercúrio 2+, chumbo 2+, bismuto 3+, cobre 2+, cádmio 2+, arsênio 3+, arsênio 5+, antimônio 3+, antimônio 5+, estânio 2+, e estânio 4+. O reagente que vai indicar a presença desse grupo, dos cátions desse grupo, é o sulfeto de hidrogênio, que é um gás ou pode ser uma solução também saturada. Esse grupo ele é dividido em dois subgrupos. Tem primeiro subgrupo do cobre, que estão presentes nesse subgrupo o mercúrio 2+, o chumbo 2+, bismuto 3+, cobre 2+, cádmio 2+. Seus sulfetos, o que vai indicar a presença desse subgrupo? Seus sulfetos são insolúveis em polissulfeto de amônio. Então, reagindo colocando polissulfeto de amônio, se houver a formação de algum precipitado, vai indicar a presença dos cátions desse subgrupo. E o outro subgrupo é o subgrupo do arsênio, que é formado pelo arsênio 3+, arsênio 5+, antimônio 3+, antimônio 5+, estânio 2+, e estânio 4+. Seus sulfetos são solúveis em polissulfeto de amônio, com formação de tiossais. Então, na presença de polissulfeto de amônio, se houver a formação de precipitado, vai indicar a presença do subgrupo do cobre. Mas se não formar nenhum precipitado, vai indicar a presença do subgrupo, de cátion do subgrupo arsênio. Bom, na tabela 2, a gente pode também, dependendo do reagente utilizado e da cor do precipitado formado, pode indicar a presença de algum cátion na amostra. E se nós usarmos como reagente, por exemplo, sulfeto de hidrogênio, na presença se aquela solução tiver cátions mercúrio 2+, vai formar um precipitado branco, ou precipitado preto, indicando a formação de sulfeto de mercúrio 2. Se na solução tiver presença de cátions bismuto 3+,
Ao reagir com sulfeto de hidrogênio, ele vai indicar a presença de um composto marrom. Já no grupo do cobre 2+, já se a amostra tiver a presença de cobre 2+, ao reagir com sulfeto de hidrogênio, ele vai formar um composto de coloração preta, vai indicar a presença da substância sulfeto de cobre. E se tiver a presença de cádmio 2+, vai formar um composto de coloração amarela, um precipitado de coloração amarela, que vai indicar a presença de sulfeto de cádmio. Bom, se o reagente for utilizado for hidróxido de sódio, ao reagir com o cátion mercúrio 2+, ele vai formar um precipitado amarelo. Se tiver bismuto 3+, vai formar um precipitado branco. Se tiver a presença de cobre 2+, vai formar um precipitado azul. E de cádmio vai formar também um precipitado de coloração branca. Se a solução utilizada for uma solução de amônio, se a amostra tiver mercúrio 2+, vai formar um precipitado branco. Se for de bismuto, também vai ser coloração branco. E se for presença de cobre, vai formar um composto de coloração azul. Se tiver na amostra tiver cádmio 2+, vai formar um precipitado de coloração branca. Bom, mas se tiver cátion do segundo do grupo do arsênio, na presença de iodeto na presença de sulfeto de hidrogênio, se tiver arsênio 3+, vai ter um composto de coloração amarela. E também, se tiver arsênio 5+, vai formar precipitado de coloração amarela. Se tiver a presença de íons antimônio 3+ e antimônio 5+, vai formar um precipitado de coloração vermelho alaranjado. E se tiver a presença de estânio 2+, vai formar um composto de coloração marrom. Mas se for estânio 4+, vai formar um composto de coloração amarelo. E assim, existem também outros reagentes que podem ser utilizados, que vão, dependendo da coloração formada, vai indicar a presença dos cátions presentes naquela amostra. Já o terceiro grupo dos cátions, que são os íons formados os íons que formam esse grupo, são eles: cobalto 2+, níquel 2+, ferro 2+, ferro 3+, cromo 3+, alumínio 3+, zinco 2+, e magnésio 2+. O reagente do grupo é sulfeto de hidrogênio, ou gás sulfídrico, ou solução aquosa saturada, na presença de amônio e cloreto de amônio, ou solução de sulfato de amônio. Então, quando ele reagir com o reagente do grupo, ele vai formar um precipitado. E ele também é dividido em dois grupos. É dividido em um subgrupo do ferro, que é onde vai ter o ferro 2+, ferro 3+, cromo 3+, e alumínio 3+. O que vai indicar que esse é o subgrupo do ferro? Vai ser precipitados com hidróxido de amônio na presença de cloreto de amônio, vai formar um precipitado. E o subgrupo de zinco, subgrupo do zinco, cobre 2+, níquel 2+, zinco 2+, magnésio 2+, indicado pela formação de precipitado com sulfetos pela presença de gás sulfídrico. Então, se reagir com sulfetos, vai haver a presença de gás sulfídrico, que vai indicar a presença do cátion do subgrupo do zinco. Também na tabela 4, dependendo do reagente utilizado, vai haver a formação de um precipitado de coloração característica. Se for usado sulfeto de amônio, se tiver a presença de ferro 2+, e ferro 3+, vai formar um precipitado de coloração preta. Se tiver a presença de cátions cromo 3+, vai haver a formação de um precipitado gelatinoso, verde acinzentado e azul cinzentado. Se tiver a presença de alumínio 3+, vai formar um precipitado de coloração gelatinoso branco. Se o reagente utilizado for hidróxido de sódio, vai formar precipitado branco na presença de cátions ferro 2+, mas se tiver ferro 3+, vai formar um composto gelatinoso marrom avermelhado. Se tiver a presença de cromo 3+, vai formar um composto gelatinoso de cor que varia de verde cinzento a azul cinzento. E se tiver alumínio 3+, a presença do cátion alumínio 3+,
vai haver formação de composto gelatinoso branco. Então, esses são alguns exemplos dos reagentes que são mais utilizados, mas existem outros que também podem ser utilizados para identificar os íons do grupo do ferro. Também no grupo do zinco, ao reagir com sulfeto de amônio, também vai apresentar a mesma característica, vai haver formação de precipitado de coloração que vai indicar a presença daquele grupo. O cobalto 2+, se reagir com sulfeto de amônio, por exemplo, forma um precipitado de coloração preta. Reagindo com níquel 2+, presente na amônia, também vai formar um precipitado de coloração preta. Já quando reage com íons de manganês 2+, vai indicar a presença, é indicado pela formação de um composto de coloração rosa. E a presença de zinco 2+, vai formar um composto de coloração branca. Se mudarmos o reagente, foi, por exemplo, hidróxido de sódio, na tabela 5, vai haver a formação de cobalto 2+, que vai ser um composto de coloração azul. Se tiver a presença de níquel 2+, vai formar um composto de coloração verde. E se tiver a presença de manganês 2+, vai formar um composto de coloração branca. E a presença de zinco 2+, vai formar um composto gelatinoso branco. Então, dependendo do reagente, ele vai apresentar uma coloração característica na formação de precipitado. O quarto grupo dos cátions, que são formados pelos íons, os íons que formam esse grupo são cálcio 2+, estrôncio 2+, e bário 2+. O reagente do grupo é os carbonatos de amônio, na presença de cloreto de amônio, em meio neutro ou levemente ácido. Os carbonatos de amônio comercial podem ser utilizados para poder fazer os estudos para identificar esses compostos. Mas eles contêm hidrogênio carbonato de amônio, que contém a substância carbonato de amônio, e carbanato de amônio também presente, a mistura desses dois sais. Esses compostos devem ser removidos antes de iniciar a reação de grupo, pois estes podem interferir nas análises. Isso pode ser feito fervendo a solução reagente por um tempo, convertendo-se em carbonatos de amônio. Então, a tabela 6 vai indicar a resposta dos cátions do grupo 4. Isso na presença dos reagentes, onde já foi dito que, dependendo do reagente, ele vai formar um precipitado com a coloração característica, que vai indicar a presença daquele cátion daquele grupo. Então, se pegarmos uma amostra que tem íons carbonato, usando como reagente carbonato de amônio, na presença de bário 2+, vai formar um precipitado de coloração branca. Para estrôncio 2+, também vai formar um precipitado de coloração branca. E indicando a presença também de cálcio 2+, vai formar também um precipitado branco. Já na presença se nós fizermos, por exemplo, um ensaio de chama, que é um ensaio por via seca, a presença de bário 2+, vai ser indicada pela coloração, a formação de uma coloração verde amarelada. Já a do estrôncio 2+, vai ser visualizada uma coloração de vermelho carmim. E para a presença de cálcio 2+, vai haver a coloração vai ser vermelha amarelada. Então, dependendo da coloração no teste da chama, você vai indicar também a presença de alguns cátions daquele grupo. E também a reação de formação precipitada com os referidos cátions. E o quinto grupo e o último, os íons do grupo são eles: magnésio 2+, sódio+, potássio+, e amônio+. Qual é o reagente de grupo? Não tem reagente do grupo, porque se ele não reagiu nem com nenhum dos reagentes do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3 e do grupo 4, então a gente pode já descartar a presença de todos esses cátions e vai indicar a presença possivelmente a presença dos cátions desse grupo. Então, reações especiais ou ensaios da chama podem ser usados para suas identificações. O magnésio apresenta reações análogas aos do grupo 4, mas na presença de sais de amônio é solúvel, diferentemente do outro grupo, que era insolúvel, onde estes não precipitam como os cátions do grupo 4. Testes
alguns testes específicos são utilizados para identificar o grupo, a presença de caixas desse grupo. Por exemplo, para indicar a presença de magnésio 2+, é usado o hidróxido de sódio, que forma um precipitado branco. Já para indicar a presença de cálcio+, é feito um ensaio de chama, que vai apresentar coloração violeta. Mas se ele reagir se for usado como reagente o hexanitrito cobalto 3 de sódio, ele vai formar um composto de coloração amarelo, vai formar um precipitado amarelo. Já para indicar a presença de sódio+, feito um ensaio de chama, pode ser que feito um ensaio de chama, a coloração que vai ser apresentada vai ser uma coloração amarela. Já um reagente muito utilizado para identificar também é o acetato de uranilo e magnésio, onde vai formar um precipitado de coloração amarela. Já para indicar a presença do íon amônio, é utilizado também o hidróxido de sódio, mas ele vai desprender um gás, que é o gás, no caso o gás amônio, onde ele é identificado com papel tornação, onde vai mudar a sua coloração. Papel tornação vermelho, ele vai mudar a sua coloração para azul. E se for utilizado também como solvente o hexanitrito cobalto 3 de sódio, ele vai formar um precipitado de coloração amarela. Então, dependendo do grupo, como nós vimos, dependendo do reagente utilizado para cada grupo, você vai indicar primeiramente a presença, na sequência, primeiro do grupo 1 até chegar ao grupo 5. E à medida que você for identificando a presença de caixas em cada grupo, separadamente você vai ter que identificar a presença de cada grupo, cada íon, fazer um teste para identificar cada íon daquele grupo. E assim nós finalizamos a terceira aula, terceira unidade. Peço que vocês entrem no fórum para tirar suas dúvidas. Peço que vocês entrem nas atividades da plataforma, resolvam, entreguem no prazo. E até a quarta unidade.